pessoal, meu nome é Lúcio. Eu sou o JP. Sou a Marcela. Nós estamos aqui a convite dos Três Pontos. Para quem não conhece, os Três Pontos é um canal de cultura nerd, cultura pop, aqui do pessoal aqui da cidade de Santa Maria, RS, no caso Rio Grande do Sul. Nós temos o apoio do Terra X Comics, que é uma loja muito legal de quadrinhos e colecionáveis, podem procurar, tem o site, tem na internet, tem o Facebook. E também nós temos o apoio do Project Anime Dreamers, que é um evento aqui da cidade de cultura pop nerd. E também gostaria de agradecer ao pessoal do Circuit Fires, que também tem uma loja no Facebook, vocês podem procurar, que nos cedeu esse material, essas edições e os action figures que a gente trouxe aqui para mostrar para a exposição, aonde a gente vai falar hoje de um tema. Os Três Pontos nos convidou para fazer uma edição especial nipônica. Então a gente, para esse lançamento, esse início, a gente escolheu um anime barra mangá muito querido pelos fãs, que o nome é o Yu Yu Hakusho. O Yu Yu Hakusho, para quem não conhece, é uma obra criada pelo autor Yoshiro Togashi, que é muito importante na história dos animes, é considerado um dos melhores animes já feito. Saiu pela Shonen Jump, para quem não conhece, aquele sistema de capítulos para depois ser compilado em tankobons. A primeira versão que saiu ele tinha 19 edições. Depois, numa empreitada muito legal, a editora JBC lançou no Brasil, só que ele lançou naquela questão do meio tankobon, que é cortado ao meio, aí foram 38 edições. Mas uma característica louvável e muito pedida pelos fãs, eles fizeram um relançamento, está saindo agora no Brasil, novamente, pela JBC, só que daí no papel de qualidade, uma edição grande, e aí com mais páginas no formato correto, que daí vão totalizar 19 edições. Mas agora, enquanto a gente fala, está na 14. Ou seja, ele já está se encaminhando para a reta final. O porquê da escolha do Yu Yu Hakusho? O Yu Yu Hakusho é um mangá muito importante e o autor Yoshiro Togashi, quando ele fez é muito legal a história, porque quando ele criou, ele tinha uma ideia de fazer uma história de detetive sobrenatural. Então ele levou para a Shonen Jump o projeto, mostrou que depois ia ter um torneio. Só que o que aconteceu? Aconteceu uma coisa chata, que acontece muito na questão da Shonen Jump, é que os autores, quando viram o projeto, quando ele começou a lançar o mangá, que ele estava no início da história, é bem interessante no mangá, porque o que acontece? O Yusuke Urameshi, que é o personagem principal, ele morre. No início do mangá, ele se sacrifica para salvar uma criança de um atropelamento. E o que acontece? O mundo espiritual não estava preparado, não esperava que ele fosse fazer esse sacrifício. Então ele faz o quê? Ele pega e volta à vida para completar algumas missões. O interessante é que no mangá essa fase é maior, e aí ele tem alguns casos resolvendo essa questão do detetive sobrenatural, só que daí por pressão da Shonen Jump depois acaba pulando direto para a ação. Isso vai falar mais adiante o que acontece depois no anime. Para poder falar assim, por exemplo, do Yu Yu Hakusho, acho que vale a pena meio que mencionar o contexto histórico que a produção de mangá estava passando no Japão, ali desde o final dos anos 80, né, com o surgimento do Dragon Ball em 87, que já começou estourando, foi um sucesso, jogou o mangá no Japão bem para cima, vendagem assim escandalosa, superando inclusive algumas revistas internacionais, dando início ao que seria chamado historicamente como a Era de Ouro da Shonen Jump. Então, começando pelo Dragon Ball, ele continua sempre no up até finalizar. Em 1990, o Yu Yu Hakusho já entra com esse arco que ele mencionou, que seria mais ou menos com a ideia dele ser mais ou menos um detetive sobrenatural. Dá certo, a Jump acha que a história tem potencial, faz investimento aplicando nela a grande fórmula, né, que é tipo de batalha, faz torneio, faz batalha, faz isso que vai dar certo com o público jovem, e aí, nossa, vira um sucesso estrondoso, vende pra caramba, e aí ele vai passar a fazer parte durante a primeira metade dos anos 90 do chamado Trio de Ouro, que era constituído pelo próprio Dragon Ball Z, o Slandunk e o Yu Yu Hakusho, assim, sensacionais no sentido comercial para Shonen Jump. Uma das coisas legais que dá pra falar do Yu Yu, por que ele é tão diferente de todos os outros shonens que estavam saindo na época e até de vários shonens que estão saindo agora. Para falar isso, dá pra pegar só um exemplo do protagonista, que é o Yusuke. O Yusuke é diferente de todo protagonista de shonen, assim, ele não é aquele protagonista clássico, que ele é o herói, o bonzinho, o certinho, aquela
exemplificação clássica da jornada do herói. Ele tem lá as dificuldades e vai superando elas e vai sempre num up, assim, sempre num crescente até chegar num final, assim, muitas vezes ou glorioso, ou que o bem sempre vence, alguma coisa assim. Um dos exemplos clássicos que dá pra citar é Cavaleiro do Zodíaco, o Seiya, né, por exemplo, Seiya sempre certinho e tudo mais. E o Yusuke já, ele vai ser o quê? Ele vai ser o delinquente da escola, que vai bater nas outras gangues das outras escolas, vai, tipo, matar a aula pra dar uma fumadinha no prédio da escola, vai estar, tipo, levantando sempre a saia da Keiko. Essa coisa bem pueril, que é bem da adolescência mesmo, que a gente não vê retratada em vários outros shonens. Cara, bad boy mesmo. Exato. No shonen o pessoal dá sempre a ênfase, né, pra ação, pra luta e tal, aí tem que ser o herói tem que ser mais poderoso, e daí meio que deixa de lado as outras características humanas dos personagens. E acho que isso também influenciou bastante nesse sucesso do Yu Yu, né, como mangá na época. Ele tem um carisma assim que é meio difícil de ver em praticamente qualquer coisa da época. Eu acho que é fácil reconhecer que o sucesso de vendas foi motivado porque os jovens meio que se identificaram com ele, assim, porque a juventude no Japão, sendo uma sociedade bastante tradicional, às vezes quer aplicar alguns momentos de rebeldia. E aí, de repente, se depara com um mangá que tem um personagem que carrega essa ideia, tipo, foi meio que um sucesso instantâneo muito em função disso. É interessante porque, ou seja, o Yusuke, no caso, ele é um dos primeiros casos do principal, porque ele acaba sendo o quê? Ele é o anti-herói. Como nossos colegas aqui já citaram, ele tem todas as atitudes diferentes que não são clássicas dos shonens mais comuns. E é isso que está o diferencial do Yu Yu Hakusho. Ele também causa essa identificação com as pessoas, porque, por exemplo, também o amigo dele, que acaba sendo o rival dele nas brigas e depois acaba se tornando aliado com a Abra, por exemplo, passa um perrengue sempre na escola porque está tentando passar para se formar. E é interessante notar que, infelizmente, como estava dizendo antes, daí tem essa questão que a Shonen Jump apertou e aí ele acabou pulando a fase e indo para a fase do Toguro, que é a grande fase querida pelos fãs, que muitos consideram a melhor fase do Yu Yu Hakusho. Por quê? Porque é muito bem trabalhado os vilões, não só os heróis como os vilões, e aí os outros personagens vão tendo destaque, como o Kurama, como o Riei e também como a mestra Genkai, que aparece antes que ela acaba dando treinamento para o Yusuke. É interessante justamente esse torneio, que é tão bem trabalhado, que por isso que tanta gente considera a melhor saga. Ele é muito bem trabalhado nessas questões dos personagens, e aí as lutas vão cada vez mais ficando mais envolventes. E tem bastante, para não dar nenhum spoiler, vamos apenas dizer que ele tem umas saídas diferentes. O que acontece? Porque o Yusuke tem essa questão, diferente de muitos animes shonen, onde o personagem sempre tem aquela questão da superação, vídeo, por exemplo, Dragon Ball, ou um anime mangá mais recente, o Naruto, onde o personagem, quando está para perder, acontece alguma coisa, ele invoca um poder de algum lugar. Isso também acontece no Yusuke mais adiante, mas antes disso, tem um detalhe muito interessante, que ele tem um limite de poder. E o Togashi colocou isso por quê? Porque como ele era fã de videogame, principalmente do jogo Resident Evil, e fã de RPG, ele coloca uma coisa de nível. O que acontece é que o Yusuke, por exemplo, o poder principal dele, que é o Leigan, que ele está até na posição aqui da action figure dele, o que acontece? Ele tem um limite de quantas vezes ele pode usar esse poder por dia. E ele vai tendo cada vez mais lutar, tem determinado momento que ele não tem o que fazer, e aí ele precisa ter uma superação e vencer as lutas com inteligência e estratégia. E isso acaba sendo um diferencial do anime, porque não fica aquela coisa de um jogo onde simplesmente ganha o que tem mais poder, e sim de ter estratégias e jogadas diferentes. Nisso o Yoshio Togashi foi mestre. E aí acho que vale a pena, já que a gente entrou no caso do anime, mencionar que ele foi produzido pelo estúdio Pierrot, que é um estúdio que, além do Yu Yu Hakusho, que ele fez de 92 até 95, ele também é o mesmo estúdio que produziu o GTO, que é um dos meus animes prediletos. Ele produziu Naruto, tanto Naruto pequeno quanto Naruto Shippuden, produziu Bleach, e também está produzindo agora, por último, que está sendo, diga-se de passagem, um sucesso, Tokyo Ghoul. Ele também produziu, o mesmo estúdio, né? Produziu também uma outra obra do Togashi, que é o Level Wii, que é um pouco diferente, assim, então. O legal do anime, que o anime vai chegar aqui no Brasil numa fase chave para a Rede Manchete. Ele vai chegar na segunda metade dos anos 90. A Rede Manchete não estava indo muito bem. Ela não tinha nada na grade que
se assemelhasse assim, um pouco com o que foi o sucesso Cavaleiros do Zodíaco. E ela tava precisando muito de alguma coisa. Desesperada. Desesperadamente, essa é a palavra. Precisava de um hit. Ela precisava de um hit que desse audiência e que desse retorno para ela. E o Yu Yu falhou, mas não falhou ao mesmo tempo. Por quê? Porque o Yu Yu foi um grande, grande sucesso de público, mas o Yu Yu foi um fracasso em vendas licenciadas. Por quê? Geralmente quando os animes faziam muito sucesso na Manchete, a Manchete fazia o seguinte, ela colocava o anime em dois horários, na grade da manhã e na grade de tarde. Assim alcançava a galerinha mais jovem e o pessoal que já estava tipo, nos seus 13, 14 anos, assim, galera mais jovem, assim, adolescente. E aí o que aconteceu? Yu Yu, por causa dessa forte identificação com a galera adolescente, assim, de matar a aula e outras paradinhas assim que apareciam no anime, obviamente caiu muito mais no gosto da galera mais jovem, que sentia uma identificação muito forte. Só que essa galera mais jovem não sofria o mesmo apelo comercial que o público menor, mais criança mesmo. Eles não iam chegar, sei lá, numa vendinha, uma loja de brinquedos e iam espernear porque eles queriam o bonequinho do Yusuke, do Kurama, do Riei, enfim, isso não existia, como existia com o Cavaleiros do Zodíaco. Nesse quesito, a Manchete foi se afundando cada vez mais, porque ela não conseguiu ter o que ela queria, que era um sucesso comercial, não só de audiência. Não teve retorno. E vale mencionar que, acho que quando a Manchete resolveu escolher o Yu Yu Hakusho para ser digamos assim, aquele sopro de vida, para poder tirar mais ou menos ela assim da crise, foi porque o Yu Yu Hakusho tinha sido um sucesso estrondoso no Japão. O índice de audiência do Yu Yu Hakusho, na época que foi transmitido, superou inclusive o índice do Dragon Ball. Foi um sucesso estrondoso comercial, porque vendeu boneco assim, vendeu tudo que era de tipo de material. Inclusive, até hoje, ele é reconhecido como o maior sucesso comercial de adaptação de mangá em anime. Até hoje ele é. E aí, infelizmente, a Manchete não teve sorte com o Yu Yu Hakusho, que só foi só sucesso de público mesmo. E o legal também é que a Manchete já estava meio receosa em lançar o Yu Yu, porque Yu Yu Hakusho é um nome que não tem tradução, né? O Luiz falou aqui mais cedo que poderia ser traduzido como Brincando com Fantasmas, ou Fantasmas Atrapalhando e tal. Isso é um título que não é vendável. Até, inclusive, a Manchete pensou em lançar o Yu Yu Hakusho com o título de Cavaleiros do Além. Vocês já sabem por quê. Imagina. Não seria legal, nada legal. Mas o representante que trouxe o Yu Yu para a Manchete, ele foi firme e disse, não, vamos lançar com o nome Yu Yu Hakusho mesmo. Por quê? Porque até mesmo antes de estrear o anime, aqui no Brasil, já fazia um certo sucesso o jogo do Yu Yu, que tinha para a plataforma do SNES e do Mega Drive. Aí isso já tinha tipo, uma ideia de ter uma base já um pouquinho mais sólida para eles conseguirem lançar o anime. Mais estável, né? Tipo, como já tinham, digamos que, um público que jogava videogame, tentar lançar com o título de Yu Yu Hakusho, tinha tudo para dar certo, mas muito mais baseado na intuição de quem tinha comprado os direitos do que a própria Manchete, que estava receosa. E vale mencionar um casozinho interessante, que antes mesmo do anime ser lançado, ele já era polêmica, porque parece que tinham vazado algumas menções assim, com relação ao roteiro, e aí no Brasil a gente rolou, em 96, uma mobilização de pais e psicólogos que acionaram o Ministério da Justiça falando, olha, esse anime não pode ser lançado no Brasil. Esse anime é coisa do demônio, porque tinha demônio, tinha muita luta, era o Guri matando aula e tal, ele era politicamente incorreto. Levantando a saia das amiguinhas, não pode, jamais, não ia passar. E essa questão dos demônios é por causa que na cultura oriental tem os yokais, que os yokais são demônios, mas existem os demônios que são do bem e os que são do mal. Uma cultura ocidental que é completamente diferente, o demônio, é do mal e não tem. Aí recriou essa situação porque tinha os personagens com chifre, mas que eles eram do bem.
Mas pra pessoas pra pais que olhavam, assim, o filho olhando e dizendo, meu Deus, tá olhando alguma coisa do demônio. Tipo, a influência da cultura cristã, no caso da nossa sociedade que é ocidental, ela foi Exato. interpretada de imediato e já associada. Como algo E maligno. vale até mencionar que uma jogada boa que eles lançaram, que tipo, causou um pouco de polêmica, foi que quando eles fizeram a tradução de yokai, eles não resolveram colocar, que seria mais próximo no português, de demônio. Exato. Eles resolveram chamar de monstro justamente para poder dar uma acalmada e não criar mais tanta polêmica. E meio que deu certo assim. Depois dessa mobilização, os pais resolveram meio que deixar rolar. Acabou passando isso. Mas enfim, né, o anime foi um grande sucesso, assim, entre o público, em grande parte por causa da dublagem dele, porque a dublagem, assim como a história, que trazia uma identificação com o público mais jovem, adolescente e tal, ela fazia um link, assim, com várias gírias que as pessoas estavam falando naquela época. Aí a gente vai ver personagens falando, tipo, tô na área, se derrubar é pênalti. Esse mundo que não me chama o Raimundo. A galera no torneio, né, pra torcer e tal, lá pro Toguro, em vez de falar, eu tô maluco, falava, eu sou Toguro. Eu sou Toguro. Tem várias outras tiradas, assim, um dos personagens de alívio cômico, assim, mais icônicos de todos os animes, que é o Koema. Ele tem, né, na verdade, diálogos memoráveis com o Jorge, que é o yokai, no caso, que sempre acompanha ele. Que só tem no anime. E ele está sempre se referindo ao coitado de Jorge como trapizomba, um estrupício, fala aí criatura, morre diabo, essas coisas assim que tornaram o anime também tão popular, na verdade, porque a gente nunca tinha visto até então um anime que falasse tipo, de coisas mais próximas a gente, tipo a vida escolar e tudo mais, e falasse realmente a língua que a gente estava acostumado a ouvir no dia a dia. Foi uma jogada muito inteligente da parte deles, porque apesar dos pesares eles terem lançado mão desse recurso, isso não comprometeu, porque apesar de serem gírias tipicamente brasileiras, casava direitinho assim com os diálogos. Não chegou a comprometer, pelo menos não muito, ficou bem sacado. E nos aproximou realmente muito mais dos personagens. Acho que isso foi uma sacada muito boa do estúdio, que era um estúdio desconhecido na época, porque a maioria das dublagens dos animes naquela época, nos anos 90 e tal, era feita pelo estúdio da Gota Mágica, em São Paulo, e a dublagem do Yu Yu foi feita pelo incrível e desconhecido até então Audio News, que era do Rio de Janeiro. Inclusive, muitas vezes, em alguns personagens dá pra ver um sotaquezinho mais puxado, assim, carioca e tal. Nada que, né, diminua a qualidade da dublagem, muito pelo contrário, faz até ficar mais legal. E isso acontece, interessante notar por que fez esse sucesso todo e essa questão da dublagem teve essa liberdade. Como o JP estava falando antes da questão que veio junto com a Marcela da dublagem, o que aconteceu? A Manchete estava passando por uma fase bem complicada. E ela tinha tido um hit, que tinha sido um sucesso, que no caso tinha sido o Cavaleiro do Zodíaco. E após o Cavaleiro do Zodíaco ter terminado, houve um hiato muito grande, onde eles não conseguiram emplacar no outro hit. E o que eles fizeram? Eles compraram títulos semelhantes. Foi quando eles compraram Samurai Warriors, e depois eles compraram Shurato, que foram séries até boas, mas um tanto quanto medianas, que passaram na sequência. Então quando a Manchete estava naquele momento, que estava perto, que as coisas não estavam mais dando certo, e não estavam tendo mais audiência, e o canal estava com problemas, um deles, que foi aquela pessoa que aceitou fazer um diferencial, pegou o Yu Yu Hakusho, porque era um anime que era completamente vinha na contramão das histórias, onde o personagem principal era um anti-herói, onde o personagem principal passava por todas essas coisas diferentes que não aconteciam nas histórias clássicas, nos animes shonen, então, e investiu nele. E aí acabou. Só que, infelizmente, embora tenha sido um sucesso de público e de crítica, ele não teve aquela aceitação naquele campo comercial, tipo, não teve, McDonald's não fez um bonequinho para vender. Então não teve aquela coisa que tem muitas vezes do lado comercial, no Brasil, infelizmente. Mas o Yu Yu, a segunda fase, continuando a segunda fase, que foi a grande Torneio das Trevas, foi elogiadíssimo. Porém, como o Yoshiro Togashi começou a relaxar no traço, porque ele queria, um fato que porque muita gente desconhece, é que ele queria ter terminado ali. E aí eles meio que obrigaram ele, porque estava vendendo muito, estava dando muito certo, a fazer a próxima saga, que acabou sendo a saga do Sensui, que para muitas pessoas é uma das melhores sagas. Por quê? Sem spoiler. Era uma das melhores sagas pelo simples fato.
diferente dos outros animes, onde os personagens acabam com aquela questão de agora vamos enfrentar um inimigo mais poderoso, e aí ele tem que aumentar o poder e o treinamento. Não, ele se viu em enrascadas diferentes porque era um grupo que tinham poderes que anulavam os poderes dos outros. Então, o autor teve que trabalhar uma coisa diferente, não vencer quem tinha o maior poder, vencer na questão de estratégia. E isso vem dessa questão do Yoshiro Togashi gostar muito de jogar videogame, e aí ele queria fazer essa coisa diferente, que ele não queria esse clichê de ganha quem é o mais poderoso. E ele acabou fazendo isso e tinha que resolver as lutas com as estratégias. Esse foi o diferencial. Quase um RPG, né? Exato. Uma coisa, já pegando meio que o gancho aqui do que o Lúcio mencionou, eu lembro que no anime, o Togashi ele meio que deixou vazar assim, um monte de coisa que ele tinha, digamos, um certo apreço. São coisas assim, elementos da cultura pop, né? Ele sendo viciado em jogos, ele gostando de anime, ele sabe, todas aquelas influências meio que perpassaram assim, a obra dele. Vários easter eggs, principalmente na animação. No caso, para anime, ele homenageia o Dragon Ball em determinada parte da série. Ele se diz fã. Ele se diz fã. Ele Ele homenageia a Sailor Moon, porque a autora, durante uma época da vida deles, eles foram casados. Exato. Cara, ele faz uma outra homenagem, por exemplo, a jogos. Tem personagens do Street Fighter que entram como easter egg num momento lá no anime que eu não vou mencionar, porque pra quem não viu, assistir de novo ou procurar, e tá muito legal. É muito legal. Uma das referências mais fortes, assim, mais que dá pra ver mesmo de cara é a questão do Kuwabara, né? Que quando ele ganha lá o poder da espada dele, é um sabre de luz. Cara, faz Caso vocês não saibam, é um sabre de luz. Sim, o barulho que faz quando ele aciona a energia tipo, era uma exigência dele, assim, cara, vamos dar um barulho pra espada, vamos colocar sabre de luz, que eu sou muito fã. E além disso, tem inclusive um OVA que ele homenageia de novo a Star Wars. Tem uma outra homenagem que ele presta ao Exterminador do Futuro com um personagem que eu não vou mencionar qual, mas é bastante óbvio. Uma das que eu acho mais massa assim, é que ele faz com relação ao gosto musical dele, que é o Metallica, que é uma fusão do Metallica e do Megadeth, cara, sensacional. Que na verdade, né, ele não está de todo errado. Mas vamos parar por aí, porque o assunto não é esse. Mas continuando. Desembocando então nessa saga do Sensui, ele acaba tendo que mostrando essas decisões diferentes e tem que vencer os inimigos de uma outra maneira. Mas os personagens também são tão bem construídos que algumas pessoas acham pra si que é a melhor saga do Sensui. O interessante notar nessa saga do Sensui é que ela acabou sendo um embrião, para falar mais adiante depois, por um mangá que muitos dizem, recentemente, os dias de hoje, muita gente diz que é o melhor mangá /anime do Yoshiro Togashi, que é o Hunter vs Hunter. Então essa acabou sendo um embrião. Depois ele culminou, infelizmente, porque terminou, né, a última saga, que foi a saga do Makai. O ponto positivo dessa saga é rememorar o passado dos personagens, revelando coisas que não tinham sido reveladas desde o início, que é a questão do passado do Kurama, o passado do Riei, com um único problema, que ele acaba caindo num clichê que é voltar no torneio. Que é a super apelação da Shonen Jump, né? Que, por exemplo, no caso do Cavaleiro do Zodíaco, que é praticamente todo corrido nesse sentido, inclusive... Eles encontram um vilão mais forte. Eles começam um torneio e depois um vilão mais forte. Aí vai pra outra saga, um vilão mais forte que aquele. Tem um termo cunhado entre os mangakas chamado Tekoi, que é justamente traduzido literalmente para o português como apelação. E a Shonen Jump tem o Sanji Teko, que seria, digamos assim, a apelação suprema que ela aplica, como eu tinha mencionado, no Cavaleiro do Zodíaco. A gente vê isso em Dragon Ball, e claro, Yu Yu Hakusho não foi poupado disso. E eu acho que o caso da última saga que o Lúcio mencionou foi meio que isso. O Yoshiro já estava bastante de saco cheio, já estava meio que vazio, assim, em termos de criatividade. Para ele já estava mais do que no limite, né? Ele já estava alegando, inclusive, que ele estava doente. E aí ele fez um serviço, inclusive, um pouco aquém do potencial dele. Mesmo assim, ele ficou bom. Sim. É interessante que, se for para quem for ler o mangá, vai perceber que quando ele entra numa outra saga, embora a história esteja ficando muito bem, ele começa a relaxar no desenho, começa a relaxar na arte. Algumas horas parecem uns rabiscos, sendo bem sincero, e o fundo chega a ser branco e não tem nada. E muitos também dizem que isso é a característica dele, porque ele, diferente da maioria dos mangakas, ele não gosta de trabalhar com assistentes.
Então isso acaba prejudicando, porque ele acaba demorando mais e a arte acaba ficando um pouco inacabada. Mas mesmo assim isso não tira o mérito do final do mangá, porque tem um final bem nostálgico, bem legal, o que leva a uma outra questão que é muito importante no anime, que é um diferencial. No anime a qualidade vai sempre melhorando a animação, não tem esse problema da arte, e tem um bônus a mais, como a Marcela estava falando antes da dublagem, que é a trilha sonora. A trilha sonora é excepcional, ela foi feita uma dublagem específica, eles traduziram as músicas para cá com um pequeno problema. No final, nos encerramentos, quando passava na manchete, por exemplo, as músicas de encerramento, elas eram, as endings, né, as hostes, como são conhecidas, eram cortadas, então ficava assim, mas a abertura é muito legal e muita gente cultua até hoje as músicas. Até um detalhe interessante é que teve uma época, muitos anos atrás, que em São Paulo a banda que fez as openings e os endings, os encerramentos e a abertura, fez um show com essas músicas e virou um show lendário, assim, uma coisa épica que ficou na memória dos fãs. Porque a dublagem, junto com as músicas, ficou muito bem feita, porque é uma característica que, bem marcante, que os fãs têm muito carinho até hoje, é a dublagem. Então, o que tu acha, JP, também da dublagem, né, como você falou, Cara, e a música é... A gente já falou bastante assim da dublagem, mas eu tenho que reconhecer, assim, foi memorável, eu assisti na infância, marcou, eu assisti depois, no final da adolescência, marcou de novo, depois de velho, tipo, no ano passado assisti, falei, cara, essa dublagem é ímpar. Ele é um anime que tu pode assistir, ele é atemporal e ele trata de temas que estão sempre presentes assim, na nossa cultura, na sociedade, e ele é bem interessante essa estrutura dele. Apesar de ele ter tido esses pequenos percalços no final, ele ainda se tornou uma grande obra. E no anime, como tem a questão das lutas, tem movimento e tem a trilha sonora, acabou ficando mais legal ainda e acaba ficando melhor do que no mangá, que no mangá tem esse problema. Mas ele acaba tendo um bom encerramento, tanto que vai ficar para sempre marcado, né, na mente dos fãs, por causa do trabalho excepcional que o Togashi fez. Então, né, partindo para umas considerações finais, né, gostaria de perguntar pro JP uma nota pro show e uma indicação. Uma nota que compreenda o mangá / o anime. Cara, eu acho que pelo fato de ter marcado tanto assim, tanto na infância, todas as vezes que eu travei contato com o Yu Yu Hakusho, eu não vou dar um 10 assim, porque teve aqueles problemas que a gente já mencionou, não vou nem repetir, mas eu acho que um 9 assim é muito mais que justo assim. 9, sensacional, só não dou um 10 por causa dos problemas que ele passou. E a sua indicação é? Cara, minha indicação... Tem até uma historinha, pode contar. Minha indicação não é um mangá do autor, é um mangá meio que por fora, né? Que inclusive teve uma polêmica que já tem mais de 10 anos, né? Que é o Bleach, que quando foi lançado em 2001 pelo Tite Kubo, eu tenho um pouco de dificuldade de poder falar o nome dele assim de imediato, mas algumas pessoas falam, mas como é que me lança um mangá sobre um mundo sobrenatural assim, tão parecido, com elementos tão parecidos com o Yu Yu Hakusho? Hoje a galera meio que dá uma mainada assim, depois de ter lido bastante, viu que na verdade tem mais... Cara, tem elementos assim em comum, porque eu acho que o Yu Yu Hakusho trabalha com uma coisa que também não foi ele que inventou. Então as influências aparecem, mas são coisas que são anteriores. E no final das contas vale a pena ler. Se quer comparar, compara. Se não quer comparar, não compara. Também nem acharia uma boa ideia, mas acho que vale a pena para quem é fã do tema, mundo sobrenatural. Aqui minha indicação, Bleach. Só lembrando aqui que tem uma historinha. Dizem que quando o Bleach foi lançado em 2001, os names já estavam prontos e o Yoshite Kubo, ele tinha apresentado para a Shonen Jump durante o tempo que o Yu Yu Hakusho ainda estava sendo lançado. Aí a Shonen Jump pegou o material assim e falou assim, tem potencial, mas não dá para ser lançado porque a gente já tem um sucesso no tipo. Aí engavetou. E em 2001 ele foi tirado de novo da gaveta, mas essa é uma história assim que tipo, é um tipo de lenda, né? Lenda urbana. De lenda urbana assim, que rola na internet até hoje. Não tem fonte que corrobore com isso, não tem nada declarado, o autor do Bleach nunca mencionou isso. Eu acho que não tem nem motivos para poder mencionar se isso foi verdade, né? E aí aí eu encerro minha indicação. Mais uma vez, Bleach. Passo a bola. Marcela, então gostaria de saber qual é a tua nota pro anime / mangá e uma indicação tua. Então, minha nota pro geral, né, do Yu Yu, eu não tenho como dar outra nota, se não 10.
Por motivos que não convém o caso de falar, eu não consegui ver o anime na época que estava saindo. Eu vi o anime, né, depois de mais velha, assim, e adorei, me diverti muito pra caramba. O mangá eu li quando foi lançado no Brasil, eu achei fantástico. Eu adoro a primeira fase, né, que foi a fase que a Shonen Jump não gostou, do detetive espiritual, todos aqueles casos e tal. Por ele ter esse negócio da galera ser mais diferente, a galerinha delinquente e tal, eu achei isso muito legal. E todas essas coisas que acontecem. Então pra mim ele é 10 e eu não tenho nem que falar da dublagem do anime, que é excepcional, é muito engraçado e o anime é muito divertido de assistir, muito por causa disso. E a minha indicação é um outro mangá do autor, que é o Level E, que ele tem mais ou menos a mesma pegada do Yu Yu no quesito de ser bem escrachado, assim, uma comédia zona, assim. É um pouco diferente porque é um sci-fi e recomendo bastante. Também tem um anime, que eu já tinha falado antes, 3 episódiozinhos. O mangá tem 3 edições só, coisa rápida, muito boa, e é isso. Bom, para encerrar, eu vou dar minha nota depois. Primeiro eu quero dar a indicação. Para quem conhece a obra do autor, ou mesmo para quem não conhece, eu indico o mangá do Hunter vs Hunter, que já tem um anime que já tá... Não é o One Piece da vida, mas já tem mais de 3 temporadas. E já passou dos 100 episódios. E o Hunter vs Hunter é muito importante porque ele não foi finalizado ainda, ele está na edição número 32 atualmente aqui no Brasil. E qual que é o legal desse mangá? O Yuichiro Togashi, como a gente estava falando no início do vídeo, ele teve esses problemas com a Shonen Jump. E aí, após o sucesso, ele fez um acordo quando ele começou a fazer esse mangá e ele virou um novo hit também. Ele fez um acordo com a editora que é poder fazer na medida do tempo que ele está fazendo, sem apressar e sem aquela pressão. Então o problema daí é que o mangá de tempos em tempos acaba entrando em uns hiatos bem demorados, tanto é que ele tira férias. Algumas vezes, um tempo atrás, ele falou que estava com problema, doença de novo, e isso acabou virando até piada na internet, que as pessoas dizem que é o seguinte, que na verdade a Shonen Jump fez esse acordo com ele, quando sai um jogo novo, ele para de fazer o mangá para fazer o jogo até encerrar, e aí ele volta. Mas por que é importante o Hunter vs Hunter? Porque o Yuichiro Togashi conseguiu, com esse mangá, quebrar um paradigma importantíssimo dos mangás, que é a questão do autor. Todo mundo sabe que tem aquela questão de a obra máxima de cada autor. E, por exemplo, se tu pegar, por exemplo, alguém mais antigo, pegar o Akira Toriyama, todo mundo vai falar na hora Dragon Ball. Pra ser mais recente, se tu falar do Naruto, né? Tu falar do Kishimoto, obra máxima, Naruto. Então os autores têm essa questão de eles terem várias obras, mas, por exemplo, Fullmetal é outro mangá excepcional. Evangelion, né, do Ano Hideaki, poderia falar que vários mangás, mas todos eles têm uma coisa em comum, que o autor fez, acabou se tornando a obra máxima e eles não conseguiram fazer uma outra história que seja tão boa ou melhor. Então fica conhecido como aquela obra principal. O Yuichiro Togashi conseguiu quebrar isso. Ele conseguiu fazer uma coisa muito difícil. Ele lançou o Yu Yu Hakusho, que é um mangá cultuado, né? Sucesso de público, de crítica, lançou o anime depois do mangá, e ele fez mais esse sucesso que todos nós aqui concordamos. E aí, depois disso, muitos anos depois, ele acabou por lançar o Hunter vs Hunter. E para muita gente, o Hunter vs Hunter dizem que é o melhor anime dele, é o melhor trabalho dele. Ou seja, ele conseguiu emplacar 2 trabalhos como obras máximas. E esse é o diferencial dele com base em outros mangakas, que eles têm um mangá que é uma história ótima, uma história incrível, mas não conseguem lançar uma outra história que seja tão boa quanto, e eles acabam sendo reconhecidos por uma só. O Yuichiro Togashi conseguiu quebrar isso lançando 2 mangás, lançando 2 obras. E, tipo, o Yu Yu Hakusho no Japão vendeu até hoje já, tipo, uns 50 milhões de volumes. E o Hunter x Hunter, que é, tipo, lançado cerca de 8 anos depois, já, se me recordo, ele já bateu essa marca. Então é só um claro indicativo de que no Japão o Hunter x Hunter tem uma senhora aceitação, assim. É um senhor sucesso. E por isso que ele é encarado, como eu já tinha mencionado antes, como talvez um álbum talvez até maior que o próprio Yu Yu Hakusho. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do One Piece, do Eiichiro Oda. Ele está fazendo sucesso, toda hora que eles fazem as pesquisas, ele acaba sendo como um mangá / anime
mais vendido, mais assistido. Mas e quando o Eiichiro Oda acabar? Será que ele vai conseguir lançar outra obra tão boa quanto? Só o tempo dirá. Eu até não posso dizer a minha opinião sobre Hunter vs Hunter, porque eu comecei agora a acompanhar e não terminou. E como é uma obra que ainda não está finalizada, vamos ver quando terminar como é o encerramento, como é que ele vai dar. Se vai acabar sendo superior ao Yu Yu ou inferior. Por essas e outras eu acabo, o Yu Yu ainda eu acho que é a melhor obra do Togashi, mas ele conseguiu quebrar isso. Continuando, não teria como eu não dar outra nota pro Yu Yu que não seja nota 10. Por quê? O mangá junto com o anime, eles acabam se completando numa simbiose perfeita, onde um tem características muito boas e originais para a época, e o anime acabou transportando isso, sendo uma das melhores adaptações já feitas, e fugindo dos fillers, dos temíveis fillers que ele acaba não tendo, e o anime só acrescenta e acaba melhorando no quesito das lutas e da parte do roteiro. Então ele só melhora. E ele ainda continua sendo atual, como nós estávamos conversando. Por isso, não tem como eu não dar outra nota que nota 10. E ele acaba estando na Santíssima Trindade dos 3 shonens, dos melhores shonens lançados até hoje. Então, eu gostaria de dizer isso para encerrar. Eu gostaria de dizer, os perpétuos que me desculpem, mas para mim, Deusa da Morte é a Botan. Então, eu gostaria de falar o seguinte. Nós somos os 3 pontos. Eu sou o Lúcio. Eu sou o JP. Eu sou a Marcela. Né? Esse vídeo ele vai estar disposto, vai estar no canal do YouTube e na página do Facebook. Então vocês vão lá, né? Se gostarem, curtam, comentem, compartilhem, né? Que daí a gente pode voltar no futuro. Para vocês eu queria dizer uma coisa, não conheci outro mundo por querer.